E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês, Galvão e amigos, falando tudo sobre a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, galera. Palmeiras que está na liderança ainda do campeonato com uma vitória a mais que o Flamengo, o mesmo tanto de número de pontos, galera, 61 pontos. Palmeiras que vai ter uma sequência agora pesada pela Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Verdão vai enfrentar a LDU fora de casa na quinta-feira e depois vai enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? 10 jogos para cada um, nós vamos mostrar os jogos que faltam. Faz tanta diferença assim, essa vitória a mais que o Palmeiras tem em cima do Flamengo? Quem é que quer falar? Pode falar. Faz uma pequena diferença, e na realidade não é pequena, porque se o Palmeiras não perder nenhum jogo, é campeão. Depende dele. A grande diferença, nós falamos no programa passado, que quando o Flamengo perdeu 6 pontos em relação ao Palmeiras, porque perdeu o jogo dele e o Palmeiras ganhou dele, não, o Flamengo empatou, sei lá. Não, nós falamos assim, o Flamengo não depende mais só de si. Agora, mesmo com o mesmo número de pontos, Lucha, o Palmeiras depende só dele. Claro que o Palmeiras, se ganhar, é o campeão. Se não perder. Então o Flamengo tem que esperar que o Palmeiras perca. Agora, não dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos. Do jeito que está o campeonato, velho, vamos mostrar já. Não tem chance. Do jeito que está o campeonato, para todo mundo ganhar 10 jogos em seguida, é difícil, não é, Ricardo? Muito difícil. Eu vejo, é o seguinte, Galvão, o Flamengo teve 2 jogos que foram fundamentais, que é o clássico com o Botafogo e a vitória do Palmeiras. Foram 6 pontos e a gente, quando falou aqui, tinha dúvidas. O jogo contra o Botafogo e o Flamengo ganhou jogando bem e ganhou jogando bem contra o Palmeiras. Me permita dizer que foram 9. Os 3 pontos em cima do Botafogo, Perfeito. Um clássico da tradição. Você veja que o Bahia faz uma campanha belíssima, muito melhor que a do Vitória, que está brigando, está na zona do rebaixamento. No clássico do Bavi deu vitória em cima do Bahia. Clássico é clássico. Exato. É outra coisa. Mas eu falo em 9 pontos, foram 3 em cima do Botafogo e 6 no jogo com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse, ontem teria feito 6 pontos em cima. Não é isso, Lucha? Assim, eu acho que vai acontecer muita coisa, mas o Palmeiras tem uma vantagem. A vantagem sempre pode dar uma conquista de campeonato, você tem que trabalhar com ela. E acho que vai fazer a diferença do Flamengo e o Palmeiras, não está dentro dessa competição, está na outra competição, que é a Libertadores. Como é que você vai jogar um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e depois você vai jogar na Libertadores? Onde é que você vai optar para poder ter a revezamento que vai fazer? Então aí que vai decidir como é que eu vou fazer agora. O Flamengo vai jogar com o Racing. O Flamengo já tem jogo quarta-feira com o Racing, com obrigação de vencer e vencer bem, porque a decisão é lá no campo do Racing. E o Palmeiras olha, quem já jogou lá, sabe, quem já foi fazer jogo lá, sabe? É um horror jogar lá. Então, o Palmeiras com a LDU. Então, acho que aí vai ser a decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação, como é que eles vão traçar esse caminho, para poder saber onde é que nós podemos fazer um revezamento. Vai ter que ter um revezamento. São jogos decisivos, então vai ter que fazer um revezamento. Onde é que vai ter a condição de poder fazer esse revezamento? Mas ninguém em sã consciência conseguiria cravar, sentado aqui com 1 milhão de pessoas do lado de lá, dizer: fulano vai ser campeão. Eu duvido alguém falar isso. Não tem condição. Eu acho que vai ser um jogo vai ser um trabalho, Galvão. Provocado, hein? Você gostou, né, Falcão? Eu acho que vai ser um trabalho de comissão técnica, de análise, bem feita, para você tomar a decisão, aquela que corre risco, mas vai ser tomar uma decisão. Eu vejo, assim, olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing no jogo em casa, de que o Palmeiras com a LDU no jogo lá fora. Na altitude, que lá tem altitude. Eu acho que aí... A LDU é um time de tradição, já vencedora de Libertadores. O Racing perdeu um jogador na altitude importante. de Quito não é fácil também, não. O Racing perdeu 2 jogadores importantes. Eu acho que se alguma tomada de decisão é com essa possibilidade de jogar em casa. Não é mole, não é fácil, não é jogo fácil. Mas é onde você pode correr, fazer alguma coisa. Só pegando um gancho do Marco Antônio aqui, que falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Não só do futebol, do jogão que foi o jogo do Flamengo e Palmeiras, foi um jogo que dá gol. O erro de arbitragem também, o erro de arbitragem também pertence a clássico. Isso é engraçado. Todos os clássicos têm erro de arbitragem. Não é de hoje, desde 1900 ultimamente anda demais, né? Anda demais, mas desde 1900 antigamente. Você fala, o juiz roubou. E
até engraçado porque a torcida crescida agora. Juiz ladrão, mas ninguém estava vendo o jogo, só era rádio. Não estava vendo o jogo, mas todo mundo falava, juiz ladrão, que não sei o quê, você ficar ladrão, sem vergonha. Era assim que futebol fazia torcedor. Então, acho assim, seleção brasileira, num clássico da importância que teve e o nível que teve de futebol, o Palmeiras e Flamengo. Só o Pedro seja um jogador para jogar na seleção brasileira hoje. Era o único dos que estavam jogando. Só também o tem Pedro. Estrangeiro de monte, né? Só o Pedro. Então, quer dizer, olha só, nós falamos de futebol, voltou. Tá? Mas eu quero ver a nível da seleção, jogar um clássico da importância desse nível, jogo como foi. E aí você... E aí quando você vê, Bodão, ele fala, você tem 6 estrangeiros de um lado, 5 estrangeiros do outro. Também, muito. Também Mas faz uma todos os diferença, times né? do mundo têm isso. Os grandes times da Europa, Claro. da Espanha. Claro. Eu tô falando. Isso é normal no futebol. Claro. Não, mas eu concordo com o que você falou. Mas eu não Falando pra concordo nós, no Brasil, brasileiro. não. Você ter 7 estrangeiros, 8 em um time, eu não concordo, não. E aí a gente está pagando. A gente está saindo do sub-20. Os jogadores jovens, alguns de time grandes, estão sendo vendidos, ok. Porque estão jogando em time grande, Bodão. Bodão, a gente vai pagar lá na frente. O Deixa que a eu gente está falar uma fazendo coisa com o que você futebol tem razão. brasileiro, a gente vai pagar lá na frente. Posso Não, falar Bodão uma coisa falou que você tem uma coisa razão? importante. Paulo Roberto Falcão, que jogou, foi o rei de Roma. O futebol campeonato italiano era o principal do mundo, mas era uma vaga para estrangeiro. Quando você foi, nos anos 80, mudaram para 2 vagas de No estrangeiro. ano seguinte, 81 e 82. Mudaram para 2 vagas de estrangeiro, eles ainda aturaram. Aí mudaram para 3 vagas de estrangeiro, sabe o que teve? Teve greve. Os jogadores italianos fizeram greve, porque vamos querer acabar com o nosso futebol? Porque entendiam. Sabe o que acontece? A Itália, a grande Itália, tetracampeã do mundo, não esteve na Copa de 18 na Rússia, nem na Copa de 22 no Catar, e está se rasgando em pedaços para tentar ir para a Copa de 26 agora. Isso é o quê? Não tem lugar para o jogador italiano, ele sobe da divisão inferior. E algumas Copas que As posições são todas somadas por estrangeiro? E algumas Copas que foram, não passou da parte de classificação, né? Não passou na primeira fase. A Itália. Não, que o Bodão É fez que uma na vez. época se dizia o seguinte, quando a grande bronca que tinha lá era que muitos estrangeiros fechariam a fronteira para os jogadores jovens que estavam subindo no futebol italiano. Essa era a bronca, essa foi a greve. Vamos lá, vamos lá para Só dar um palpite nessa história, que eu acho que o Luxemburgo tem toda a razão, que é administrar o elenco. Palmeiras vai quinta-feira lá fora e tem o Cruzeiro no domingo. O Flamengo vai na quarta, joga em casa, o Flamengo vai na quarta E em vai para casa, Fortaleza. Mas, então, aí a Vai gente pode pegar pensar um assim, Fortaleza brigando, desesperado. tá, mas quem tem mais elenco para administrar isso que o Luxemburgo está falando? Eu acho que até o Flamengo tem mais do que o Palmeiras. Mauro. Preciso fazer 2 times mistos aqui, um lá, um cá. Acho que para Esses Libertadores dois não jogos- vai ser misto nenhum. Acho que Vai esses ter que ir dois com força jogos, total. o resultado desses 2 jogos acaba por fazer diferença na sequência do campeonato. Galvão, na Libertadores, outra complicação para os brasileiros. Tanto o Racing como a LDU não jogam mais nos seus países os campeonatos regionais. Já parou. Parou tudo, eles vão jogar só a Libertadores, as semifinais. Sabe o que Eles vão acontece? estar só se preparando para Há um para a Libertadores. desespero Imagina a argentino. guerra que vai ser. Há um desespero argentino, porque desde 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 6 anos que só dá time brasileiro. 6 anos seguidos de Libertadores, isso nunca tinha Galvão. acontecido. Galvão. Então, vamos aqui para o Palmeiras e Flamengo, que foi o grande jogo. Você quer falar mais alguma coisa disso, sobre isso? Eu quero, assim, eu acho que assim, eu acho que a decisão está nesses 2 jogos. Os 2 jogos da Libertadores e os 2 jogos vão ter do Campeonato Brasileiro. Eu entraria com o máximo agora para eu levar vantagem no Brasileiro e na Libertadores, deixar o meu adversário complicado com os problemas que traz uma derrota e desclassificar a Lembrar uma competição. frase de Jorge Jesus, do Mister, que ele falou quando ele veio dirigir o Flamengo em 2019, ele foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e não poupava ninguém. E aí perguntaram para ele, mas Mister, você não... Ora, Paulo, os caras ganham é para jogar futebol. São 4 jogos decisivos, quem fica perder aí vai perder. Ele jogava, o Flamengo jogava e descansava. Jogava e descansava. Vamos falar de arbitragem. Coloca para mim aqui, por favor. O que nós temos de arbitragem? Olha lá, é a arbitragem, isso eu já falei, é o VAR, é o apito, é a confusão, tudo isso. Aí vamos embora na sequência. Então nós temos lances polêmicos, tá, nas nossas laterais.
ali na lateral, o pênalti no Pedro, o choque do Pedro com o Fux e o empurrão no Gomes. Então, o pênalti marcado a favor do Flamengo, que houve pênalti em cima do Pedro, teria tido um empurrão do Pedro no lance anterior do Fux. Então, vamos chegar à conclusão. Eu achei que não foi. Mas primeiro do Gomes por uma questão de tempo que foi antes, né? Ali está escrito ao contrário, está começando tá o Gomes por baixo, mas vamos primeiro para o lance do empurrão que não foi marcado. Agora eu quero lembrar outra coisa. Esse juiz que fez um bocado de lambança ontem, não tem, porque não é a questão do pênalti que deu aqui, o pênalti que não deu ali, são os erros um atrás do outro, no critério de por que é falta para um lado, por que é falta para o outro, por que é cartão amarelo para um lado, por que é cartão amarelo para o outro. Bom, ele é o número 1 do Brasil, viu? Ele é considerado o árbitro número 1 do Brasil, por isso que ele estava nesse jogo. Sim. Então, vamos embora lá, vamos embora ver. O Jorginho, com os dois braços, vai empurrar o Gomes e eu vou passar para vocês para ver aí o lance. Aí tem um lance, Galvão, tem um lance aí, eu acho que aí foi muito mais o erro do VAR. Eu não gostei da arbitragem, nunca gostei da arbitragem dele, ele está sempre brabo, ele está sempre irritado nos jogos, mas aí tem um momento que o Arrascaeta fica na frente dele. Ele não viu o lance. Ele não viu o lance, mas aí é o VAR. Aí tem o VAR, tem que chamar. O VAR tem que chamar. Foi um empurrão, né? Foi um aí negócio... eu faço uma pergunta, por favor, volta essa imagem para mim. Calcula que ninguém falou até agora. Ninguém falou até agora. Para mim, houve empurrão e houve pênalti. Claro. Se você pensar só no empurrão. Mas se você voltar a imagem antes, por favor, aí já passou. Olha aqui, olha o pênalti, o Fux fazendo o pênalti, pegando pelo braço e puxando o Léo Pereira pelo braço, antes do empurrão. No caso é o contrário. Falou. Não, no caso é o contrário, né? Ninguém falou disso. Galvão, sabe por quê? Porque os dois estão disputando, é luta por espaço. É um agarrando o outro. Pode pegar o braço e puxar? Mas ele também está segurando, olha. Não, foi só para botar confusão. Ricardo, e no outro lance aí, ó, o Jorginho nem pensa em pegar a bola, não tinha nenhuma condição. Foi direto no corpo. No braço e o Tanto que, veja só, depois, lá mais à frente, o Jorginho vai empurrar de novo, para mostrar no final, eu só fiz isso aqui. Eu só fiz isso aqui. Tá falando do Léo, ele também puxa a camisa. É isso que eu tô te falando, ali é por espaço. Ah lá, depois ele vai, estão brigando por ali. Só para uma confusão mesmo, porque ele puxou pelo braço, antes puxou pelo braço. Olha lá, ele puxa. Pra mim é o seguinte, cara. Quem tinha que estar marcando ali nunca pode ser o Jorginho, marcando o melhor cabeceador do Palmeiras. Tem que ser um outro cara que vai poder competir com ele de igualdade de condições. Não pode ser o Jorginho, que é um jogador que não tem histórico de cabeceador. Para mim, foi o único erro grave no jogo, foi esse. Para mim, foi pênalti. Os outros lances, para mim, foi tudo normal. Tudo normal? Tudo normal. O pênalti no Pedro foi corretamente apitado, o choque Pedro e Fux. Mas peraí, então não vamos foi ver falta. o lance do Pedro depois, para a gente não atropelar o assunto. Para mim foi pênalti. Pênalti. Para você foi pênalti. E o VAR errou em não chamar. Pênalti. O dele foi pênalti. Ricardo, pênalti. Maldonado, pênalti. Para mim também foi pênalti. Não há discussão. Mas o VAR não achou que foi pênalti, senão ele tinha chamado o juiz. Claro. Então vamos ouvir o áudio do VAR. E vamos dar o nome do árbitro. Do VAR. Do VAR. Caio Max. Caio Max era o principal. Caio Max. Porque lá tem uma meia dúzia de... É o mesmo que procurou pênalti no Internacional e Corinthians lá. Tem uma meia dúzia de 7 que um fica gritando com o outro, é uma confusão que eu não consigo entender. Essa história, Galvão, desse tipo de lance que acontece bastante, teve força suficiente para deslocar ou não. É isso que acontece em vários lances iguais. Vamos ver o cara para ver o que ele fala. Ele vai falar isso. Então vamos embora. Idiotamente vai falar isso. Então vamos ouvir dele. Goleiro, ataque, pode jogar, pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para, esse empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele estão estendidos e não faz a flexão com o impacto para empurrão. Ou seja, a conclusão final do ato de vídeo é que o juiz não quis nem olhar, porque ele não foi chamado para olhar, ele não é obrigado a ir olhar, mas eu volto
O melhor juiz que esse país teve, primeiro a apitar uma final de Copa do Mundo, Arnaldo César Coelho. Eu volto no Arnaldo. Arnaldo disse o seguinte: não há como você analisar a intensidade. Foi pênalti, todos nós chegamos à conclusão que foi pênalti. Mas para outros lances, não há como você analisar a intensidade do movimento na câmera lenta. Não há. O juiz está ali, ele está vendo. Ricardo, quantas vezes você empurrou os outros? Muito. Quantas vezes te empurraram? Muito também. Já marcaram pênalti seu empurrando? Muito pouco. Ah, deixa de conversa. Só um juiz marcou. Lá. Acho que era aquele que apitou o jogo da Portuguesa com a Argentina. Copa do Mundo e só eu fui jogar, só um, e foi na Argentina. E foi na Argentina. Então, o que o Arnaldo dizia era isso. Vamos falar disso, pênalti, antes de botar o pênalti do Flamengo. Ele fala da intensidade, porque a câmera lenta, você não tem noção da intensidade. Para mim foi pênalti, para todos nós foi pênalti. Mas a câmera lenta tira, Falcão, a intensidade do lance. Eu acho que aí o VAR errou, porque eu acho que o juiz, o árbitro, estava numa condição que o Arrascaeta passou na frente dele, ele não viu. Aí o VAR tinha que chamar ele. O estranho, o irritante, Wander, é que o cara do VAR diz que não foi, segue. Isso é que o VAR está lá, porque se o árbitro não conseguir enxergar, porque alguma coisa que o jogador alguém passou na frente, aí ele chama o VAR, para aquilo ali. O VAR não cumpriu a função dele. A função dele é só essa, pô. Não, só não funciona. Vocês imaginam que a câmera lenta pode tirar a sensação de intensidade, porque o que ele diz, não houve intensidade. Tem intensidade, tem que mudou o corpo do cara. Passa no normal, você vê também. Mudou o corpo do cara. Dizendo, todos nós achamos que foi pênalti, não nesse lance. Mas em muitos lances eu tenho visto que a câmera lenta muda inteiramente a intensidade da jogada, da pancada. É por isso que eu venho falando, o VAR ele tem que ter um ex-atleta que joga futebol, que jogou, que prepara esse ex-atleta para estar junto do VAR. Porque ele vai ajudar, meu irmão, isso é pênalti. Exatamente. Eu sou a favor do ex-atleta. Você está dizendo que não deve ter um outro árbitro lá em cima, deve ser um ex-atleta. Não, tem que ter um ex-atleta preparado com essa turma do VAR. Prepara ele com a turma do VAR. Porque o cara dizer que isso não é intensidade, é pênalti. E no não alto, tem história. Perde o equilíbrio. Isso é pênalti, gente. Entendeu? Esse argumento de que o braço não está flexionado significa que eu só consigo, então, empurrar alguém. Só um pouquinho, Lúcio. Eu só consigo empurrar alguém se eu tiver nessa posição e fizer isso. Se eu tiver assim, cair para cima de você, eu não te empurrei, foi o que aconteceu. Ele argumentou que o braço não estava flexionado, então ele não empurrou. Mas se eu estou aqui e empurro aqui, eu volto a dizer, não é este lance, ficou evidente que foi pênalti. Mas digo que o que o Arnaldo me disse várias vezes, a câmera lenta vai marcar muita coisa que não existiu. Porque é impossível você ver na câmera lenta e ver a mesma coisa que acontece quando você está vendo ao vivo. Quando a gente é jovem, zagueiro, ex-jogadores que treinavam a gente, né, na categoria de base, ele fala o seguinte: zagueiro não abre os braços, zagueiro encolhe o braço e bota o peito no corpo do camarada. Com a peitada aqui, você peita o cara, você desequilibra o cara, mas não coloca a mão. Então, quando você treina com um jogador na tua frente, para você treinar o cabeceio e você anda com o teu peito disputando a bola com o cara, para poder tirar essa coisa da mão que vai dar pênalti. Então, a gente entra, sobe e coloca isso aqui, ó. Além de proteger, vou subir aqui, ó, por exemplo, o cara da frente fazer, dar uma cabeçada na tua cara. Então, se protegia um pouquinho também, aqui, né? Você está saltando, o cara está na tua frente. Tem que se proteger também. O zagueiro é treinar assim, sobe, abre aqui, mantém aqui e protege você e entra com o corpo no camarada aqui. Nada de fazer assim com a mão. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.